Dado esse exercício, este é o slide, na minha opinião, mais importante da aula. Se vocês lembrarem apenas de uma tarefa, apenas de uma frase hoje, que seja agilidade é aprender, adaptar e entregar valor de forma contínua. Percebam que não existe nenhuma ferramenta nesta definição. Agilidade é aprender, adaptar e entregar valor de forma contínua. Percebam que não, como eu falei, não existe uma definição para essa ferramenta, existe um comportamento organizacional. E aqui eu queria deixar uma coisa bem importante, para que a gente fique fixo. Aprender, adaptar e entregar valor. Entregar valor. Aprender, adaptar e entregar valor. Isso é o conceito de uma agilidade organizacional, conceito central. Para eu estar próximo da agilidade, nesses três elementos, uma organização que aprende, mas não adapta, acumula insights o tempo inteiro, uma que adapta sem aprender, oscila sem direção, e uma que movimenta sem muito entregar valor, gera ruído e impacto. Agilidade organizacional requer os três em equilíbrio. Eu preciso aprender, eu preciso adaptar a minha aprendizagem e eu, no final das contas eu preciso entregar valor para a minha empresa, para o meu cliente final. Para mim, até hoje, até agora, na aula de hoje, esse é o slide de maior importância. Não estou dizendo que os outros não são, mas esse é o de maior importância para a aprendizagem hoje. Fica essa reflexão para vocês. Agilidade não é apenas velocidade, óbvio. Já falamos sobre isso. Até agora entendemos que agilidade não é velocidade. Agora eu quero derrubar um outro mito comum com vocês. Muitas empresas acreditam que basta implementar Scrum, Kanban ou Safe e já é Agile. São metodologias, né? Mas esses frameworks são ferramentas. Eles ajudam, mas não fazem a transformação sozinhos. Pensem num martelo. Né? Tem um martelo, vou pegar aqui algo como se fosse um martelo, ok? Vamos fingir que isso aqui é um martelo. Ter um martelo não faz ninguém construir uma casa, certo? Da mesma forma que adotar um framework não transforma a cultura da empresa. A verdadeira agilidade depende de 5 dimensões que trabalham juntas, elas trabalham de forma conjuntamente. Cultura, liderança, processo de decisão, estrutura organizacional, capacidade de execução. Se uma delas falhar, a agilidade fica completamente comprometida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é agilidade verdadeiramente e dando um exemplo do meu dia a dia num projeto que eu estou atuando hoje. Então, o que é agilidade verdadeiramente segundo as boas práticas? Ajustar com inteligência, tomar decisões certas no momento certo, com dados reais disponíveis. Eu não preciso esperar pela certeza impossível. O dado que eu tenho hoje serve para tomar uma decisão. Reduza desperdício, eliminar esforço que não gera valor percebido, seja em processo, reuniões, aprovações ou retrabalho desnecessário. Responder com coerência, manter a consistência de propósito e direção, mesmo enquanto o caminho é ajustado continuamente. Ou seja, eu tenho um propósito, eu quero chegar lá. Então, o Banco Carrefour deu um passo para trás para depois concorrer. Ele tinha um propósito. Um outro exemplo que eu pego é na EDP. A EDP trabalha com energias elétricas renováveis e energia eólica no mundo inteiro, não só em Portugal. Em outros projetos que participei, já vi equipes utilizando o Scrum perfeitamente. Mas qualquer mudança de prioridade precisava subir de níveis e níveis. O framework existia, mas a tomada de decisão péssima. Na IDP, a gente tem uma estrutura hoje que é o seguinte: temos o SAFe como metodologia de agile escalável, temos o OKR, onde é definido pela direção, e através do OKR, as equipes implementam features. O OKR está definido, está sendo atendido, ele é apresentado de tempos em tempos, acabou. A estrutura, a squad, tem a sua autonomia para entregar.
E, obviamente, que ela tem um budget definido, e esse budget, dentro desse budget você pode entregar, mas nós temos os contextos, temos os dados, e através desses dados a gente toma uma decisão a cada período, ciclo de entrega. E aqui eu deixo uma outra pergunta para você do outro lado. Na empresa que você trabalha, qual das 5 dimensões que eu trouxe representa um maior desafio para você? Se a agilidade não é um método, então ela precisa ser entendida como uma capacidade da organização. Ela é uma capacidade da organização para que você consiga, de fato, entregar valor. Quando falamos em capacidade organizacional, estamos falando de algo que a empresa desenvolve ao longo de um tempo. Uma empresa não acorda agile da noite para o dia. Ela aprende de forma contínua, período por período, sprint por sprint, dado por dado, mantendo esse alinhamento entre as áreas, cultura, liderança, decisão, estrutura, para que, de fato, consiga adaptar os seus processos sem perder a consistência. Percebam que isso exige uma maturidade. Eu preciso estar maduro para conseguir adaptar com disciplina. Imagine uma empresa que identifica rapidamente uma mudança no comportamento do seu cliente, mas leva 6 meses para aprovar uma resposta. Ela percebeu o problema, mas não tinha capacidade organizacional para agir. E aí fica a pergunta: o que é mais difícil? Perceber a mudança ou conseguir responder a ela? Vamos analisar agora um caso que ilustra exatamente essa dificuldade. Esse case representa uma situação muito comum. Aqui nós vamos falar da agilidade como capacidade organizacional, é uma mudança de perspectiva fundamental. Capacidades são construídas ao longo do tempo, como nós falamos no slide anterior. Exige investimento deliberado e se manifesta em comportamentos consistentes. Não em um evento só, tem uma squad só que fez agilidade. Não. Então, vamos continuar no nosso contexto. A empresa fez um excelente planejamento anual. Tudo estava organizado, aprovado, documentado, mas o mercado muda. Os concorrentes lançam novos produtos, os clientes mudam de comportamento o tempo inteiro e a empresa continua executando o plano original. E aí? Como é que a gente faz com esse cenário? Qual é o contexto? Isso nos mostra que o problema, muitas das vezes, não está na estratégia e nem na execução. Está no modelo de gestão, porque ele quer seguir rígido. E aqui eu queria deixar um momento de você debater com você, e trocar ideia com a sua equipe, com outros colegas, com gestores, com o seu gestor. Se você fosse consultor desta empresa, o que você mudaria primeiro? Qual é a forma, tudo que você aprendeu até aqui, qual é a primeira mudança que você faria no modelo organizacional? Planejamento contínuo sendo importante. O erro é acreditar que ele não precisa ser revisado. Se a gente está falando que a agilidade precisa aprender, adaptar e entregar valor, ele deixou de aprender, porque o planejamento seguiu ali fechado, né? Então, pensa nisso, com esses três pilares, o que você faria diferente nesse planejamento organizacional. Os modelos de entregas evoluíram, né, pessoal? A empresa que planeja bem, mas chega tarde. Poxa, que pena. Porque o contexto mudou, não é? No início, a gente tinha um modelo artesanal. Depois veio a produção em larga escala. Quando o ambiente ficou mais dinâmico, surgiram modelos iterativos, entregas por sprint. E, por fim, os adaptativos. Percebam que nenhum modelo está errado, nenhum. A gente já falou muitos casos de engenharia, segue o modelo waterfall. Cada um surgiu para resolver um problema específico. Exemplo, construir uma ponte continua sendo um excelente caso para um modelo preditivo. Já desenvolver um aplicativo bancário exige capacidade de adaptação constante. Agora fica aqui uma das reflexões que eu vou deixar para vocês. São 4. Você consegue pensar em projeto da empresa que você trabalha
que ainda deveria usar um modelo tradicional? Deixa para a gente. Outra reflexão. Que mecanismos permitiam à empresa identificar mudanças relevantes durante o ciclo do planejamento? Como criar o espaço para revisão de prioridades sem destruir a consistência da execução? E qual seria o custo de não mudar o modelo de gestão nos próximos 3 anos, considerando ano de 2026? Fica essa reflexão e deixa a sua análise com a gente.